Quem nunca lá atrás, no tempo de infância, a mãe levou para tomar uma bênção, meu caro Paulo Bogler? Exatamente, Moacir, muito bem pontuado. Você está falando de uma tradição bastante presente na cultura, na sociedade brasileira, né? Essa tradição popular que persiste, que é importante, precisa ser olhada com muita atenção, e foi o que fez a jornalista Andressa Ferreira, que encabeçou um estudo sobre hibridismo cultural e sincretismo religioso. Ela está aqui com a gente e vai falar um pouco mais, abordando principalmente esse assunto que você levantou, que são as benzedeiras. Bom dia, Andressa, bem-vinda à Rádio Clube. Muito bom dia a todos, obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos a sua participação. Explica pra gente de início, assim, um pouco desse trabalho. O que te levou, o que despertou em você o interesse de tratar, de estudar, de entender esse universo que envolve essa cultura tão contundente, que envolve aí as benzedeiras? Bom, o misticismo e o uso de plantas medicinais, que é um elemento muito importante na cultura do benzimento, do curanderismo, sempre foi algo que esteve muito presente na minha vida, né? Eu tenho uma descendência indígena, então isso sempre foi algo que foi muito cultuado dentro da minha família. Então, desde criança, eu sempre tive esse interesse, né? E ali dentro da faculdade eu vi a necessidade de trazer à tona esse tema para discutir de uma forma positiva, que a gente sempre vê muito na mídia de uma forma negativa, vê o preconceito que existe, e o benzimento ele faz parte da cultura brasileira. Então eu senti a necessidade de abordar isso e dar voz para essas pessoas contarem a história delas e a versão delas principalmente, né? Então eu trouxe essa discussão a tema por conta disso, assim, realmente. Esse estudo foi feito, esse levantamento por você em 2017. Isso. Ele foi concluído, né? E que perfil que você conseguiu identificar? São muitas? Não são? Quem são as benzedeiras em Foz do Iguaçu? Bom, aqui em Foz do Iguaçu nós não temos muitas, infelizmente, né? É uma cultura que vem desaparecendo aos poucos, né? As que eu pude conversar não são só mulheres, tem homens também, mas infelizmente não consegui encontrar benzedores, no caso, do sexo masculino, né? E as mulheres com quem eu conversei são senhoras já de bastante idade, ali no auge dos seus 70, 80 anos, né? E o que eu percebi foi que a maioria delas tem uma grande preocupação com a cultura estar desaparecendo, porque realmente elas não têm mais para quem passar o legado, a tradição, né? Então são pessoas de bastante idade já mesmo, e que têm esse entristecimento, né? Por não poder levar a cultura adiante mais. Um assunto bem pertinente, porque assim, existe, na verdade, uma falsa polêmica envolvendo a ciência e fé. Mas quando a gente fala benzedeira, não é uma questão só de fé, e sim de conhecimento de medicamentos ou de cura, né? Da busca da cura pela natureza também, né? Você falou da tua ascendência indígena, eu acho que eu caminho por aí um pouco, tu não acredita? Exato. Envolve todo um conhecimento realmente, que elas se utilizam muito das plantas medicinais, né? E isso é uma cultura milenar, é algo que elas aprenderam com a mãe, com o pai, que foi passando para os filhos, para os netos, né? Então, existe sim um conhecimento, e é provado cientificamente, né, que as plantas medicinais podem realmente contribuir para a cura, para ajudar na melhora de algum problema, seja físico ou espiritual mesmo, né? A gente tem trabalhos hoje desenvolvidos dentro da farmacologia mesmo, com o uso de medicamentos fitoterápicos, né? Então, tem sim um princípio medicinal nisso. A cura pelo benzimento, ela foi a primeira medicina, né, do mundo. Andressa, que contradição que tu vê nessa situação? De um lado, medicamentos, né, de base natural, até estimulados, né, em alguns segmentos, em algumas políticas públicas, mas que eles não conseguem chegar a um número maior da população através das benzedeiras, né?
Você fala, ó, as benzedeiras têm toda essa ancestralidade, elas dominam todo esse tipo de conhecimento, ligado a um conhecimento, né, inaugural até da medicina, como você tocou. Mas por que elas não conseguem, ou por que a sociedade não consegue absorver esse conhecimento, essas informações por completo, ou seja, levar mais em conta isso, né, essa indicação das benzedeiras para o uso medicinal, né, das plantas naturais? Assim, a indústria farmacêutica contribui nesse aspecto para nos dar cada vez mais remédios da indústria, industrializados, ao invés de a gente olhar para aquele ambiente natural, para aqueles produtos que a gente pode muitas vezes cultivar no próprio lar, né, na própria casa. Como que você vê essa situação toda? Então, na verdade, não somente o avanço da medicina e o capitalismo, né, que contribui para que a gente busque os fármacos mesmo, as drogas vendidas em farmácias e tudo, né, envolve ali um capitalismo, né, e o avanço da medicina, obviamente. Mas eu vejo que o fato que leva as benzedeiras estarem sendo menos procuradas hoje é um preconceito que existe, né, porque a cultura do benzimento, ela foi a primeira medicina, mas com o avanço da ciência e principalmente o surgimento do cristianismo, acabou afetando esse lado do benzimento, indo colocando ele como uma coisa ruim, né, como uma coisa associando a bruxaria, por exemplo, né? Então hoje existe esse preconceito, é visto como uma coisa ruim, as pessoas têm receio, muita gente ainda procura o benzimento, mas é naquela coisa escondida, né? É aquele medo de que seja visto, em último caso, sempre, né? Quando a criança tá ali doente, que muitas vezes tratam aquela coisa do quebrante, né, o mal olhado, aí vê que não tem solução no médico, já tentou de tudo, aí recorre ao benzimento como uma coisa de último caso mesmo. Então eu percebo assim que existe um preconceito hoje em dia por conta das religiões mesmo, né, conforme foi avançando, o Brasil é um país predominantemente católico, né, mais de 90% da população é católica. Esses dados são comprovados pelo último censo do IBGE, inclusive, né? Então a cultura do benzimento, que nos primórdios da humanidade no Brasil era uma cultura dominante, hoje se tornou uma cultura de borda, uma cultura escondida e que corre um sério risco de desaparecer por conta desse preconceito. Falando desse ponto relacionado à religião e as benzedeiras, você tratou adequadamente no seu estudo a questão do sincretismo religioso, né? Que sincretismo ocorreu em relação aí às benzedeiras? O que você conseguiu identificar? Na verdade, o sincretismo religioso, ele ocorre quando há uma associação de diferentes elementos como no caso do candomblé, podemos citar assim, né? Que existe uma associação entre os orixás do candomblé, que são de matrizes africanas, com os santos católicos, né? Acho que o que a gente mais vê é a associação de Iemanjá, que é a deusa do mar, né? Com Nossa Senhora Aparecida, que também foi encontrada nos rios por pescadores. Então o sincretismo religioso é essa associação de elementos de diferentes religiões. Então, no caso das benzedeiras, o sincretismo que houve foi que os elementos que elas usam, né, as plantas medicinais, o conhecimento delas, foi incorporado por outras religiões. No caso, nós temos no Brasil o exemplo da Umbanda, né, que utiliza utiliza de plantas para prática de cura, do conhecimento espiritual, do cristianismo mesmo, também traz alguns elementos do espiritismo e do candomblé, mas aí no caso já não é um sincretismo, porque não é uma associação, né? É um hibridismo cultural, que o hibridismo é a junção de vários elementos ali do candomblé, do espiritismo, do catolicismo, desse misticismo popular mesmo, para dar origem a algo novo. Então é um hibridismo cultural, na verdade, que houve. Tem uma cidade aqui no Paraná, chamada Rebouças, que em 2012 regulamentou a prática, a atividade das benzedeiras, né? Inclusive reconhecendo como patrimônio da cidade, né? Qual a importância disso
qual a importância de uma ação institucional de um município para preservar toda essa tradição, essa ancestralidade e esse conhecimento. Você acha que Foz do Iguaçu, por exemplo, as benzendeiras poderiam ser tratadas dentro de uma política de preservação do patrimônio cultural da cidade, que inclusive temos uma lei, temos um conselho aqui em Foz que trata justamente do patrimônio material e imaterial, no caso, imaterial relacionado às benzedeiras, né? Poderia ser pensado uma situação assim. Qual a importância de um município dar destaque e preservar esse conhecimento, na sua opinião? Com certeza, tem uma importância muito grande. Eu acredito que se houvesse uma política voltada para isso, para o reconhecimento das benzedeiras, para o mapeamento delas aqui na região não somente de Foz, mas da tríplice fronteira como um todo, né? Porque a gente tem muitas benzedeiras no Paraguai, também de origem indígena mesmo, né? Que o benzimento tem uma sua origem ali na cultura indígena, aqui em Porto Iguaçu também. Então, se houvesse um mapeamento, uma regulamentação, eu acredito que contribuiria sim para a preservação dessa cultura e traria o interesse para que outras pessoas tivessem a vontade de aprender e de levar adiante essa cultura que hoje está morrendo por falta de interesse mesmo. A nossa ouvinte, a Mônica Nasser, diz que muitos fármacos da farmácia vêm das plantas medicinais. As pessoas usam sem saber quem são, porque usa a fórmula ali e a pessoa não sabe o que está tomando, né? Mas muitas dessas coisas vêm justamente da natureza. E a Umbanda usa a fitoterapia, a religião brasileira e a afro também. E cada vez mais as pessoas estão voltando justamente para usar as terapias naturais, né? Então ela está dando os parabéns pela pauta, a nossa querida Mônica Nasser. Especialista no assunto, né? Ela tem investigado muito esse tema, tem se debruçado, assim como a Andressa, a tratar dessa temática aí. Andressa, mas quem perde, no caso do desaparecimento, entre aspas, das benzedeiras, né? Você colocou, são pessoas aqui em Foz com mais idade, a gente não tem uma política pública de reconhecimento e de valorização e de difusão desse conhecimento, né? Na sua opinião, quem sai perdendo nesse eventual desaparecimento ou diminuição do número de benzedeiras, especificamente aqui na nossa cidade de Foz do Iguaçu, com as características que você acaba de colocar, da questão étnica, indígena, muito presente aqui na nossa fronteira, né? Como que você olha isso tudo? Na verdade, todo mundo perde, né? Todo mundo perde com o desaparecimento dessas mulheres, desses homens, porque é uma cultura, faz parte da nossa cultura, é uma identidade cultural que está sendo perdida. Então, infelizmente, elas não têm mais para quem passar, são senhoras ali, como eu disse no começo, com seus 70, 80 anos, que estão vendo essa cultura se perder, e é uma identidade do Brasil. O Brasil, ele tem as suas raízes na cultura indígena, no curandeirismo, e é algo que está se perdendo. Então todo mundo perde, todo brasileiro, todo iguaçuense perde, porque é uma cultura que está morrendo. Aqui em Foz, principalmente, essas mulheres, elas são pioneiras da cidade. São elas que viram Foz do Iguaçu nascer, viram a tríplice fronteira nascer e crescer e ser o que é hoje. E a gente está perdendo um grande conhecimento que a gente podia levar adiante, né? E passar para as outras gerações. Então, acredito que todo mundo perde com o desaparecimento delas. André, eu gostaria que você falasse um pouco também do seu livro, né? Esse trabalho, que é um trabalho de conclusão de curso, ele resultou num livro, né? Você pode exibir ele na câmera pra gente e falar um pouco dele, como é que a gente pode acessá-lo, se a gente... Bom, esse livro, ele leva o título Dos Ramos ao Congá, né, do sincretismo religioso ao hibridismo cultural, e ele traz histórias de benzedeiras, contando a sua versão mesmo, como que elas começaram no ofício, qual a importância desse conhecimento para elas. Também traz relatos literários de pessoas que foram curadas mesmo pela fé, pelo conhecimento, pelas mãos de benzedeiras. E é um livro bem literário mesmo, bem fácil de ler, numa linguagem bem tranquila para que qualquer pessoa possa entender. E ele nasceu com essa proposta mesmo de permitir que as pessoas tenham um conhecimento mais aprofundado, e realmente saibam que existem elas aqui e elas estão aí presentes, né?
É uma simpatia, né? Quando fala simpatia, não do benzimento, a simpatia por essa arte milenar maravilhosa, né? Sim, e eu acho que você conseguiu identificar também a questão da intolerância, né? Você falou do sincretismo, da diversidade, mas por um outro lado também tem a questão da intolerância, a partir do momento que é trabalhada essa questão da ciência e da fé, né? Mas sobretudo do conhecimento popular, como vocês já colocaram, né? Das plantas medicinais, mas esse elemento da intolerância, você conseguiu identificar aqui em Foz? Ah, tem sim, tem bastante. Não só aqui em Foz, como em todos os lugares, né? Infelizmente, eu acredito assim que a mídia acaba contribuindo um pouco para propagar o preconceito, porque quando a gente só vê a cultura do benzimento, ou até mesmo das religiões que derivaram dela, né? A Umbanda, o Candomblé, a gente só vê na mídia quando acontece uma tragédia, quando um terreiro é destruído, quando um templo tem as imagens quebradas, ou quando alguém é morto num suposto ritual macabro, né? A gente nunca vê de uma forma positiva, ninguém vai lá mostrar o trabalho de caridade que elas fazem sem cobrar nada, porque o benzimento não pode ser cobrado, é uma coisa que é feita totalmente de forma espontânea e voluntária. Isso ninguém mostra, só mostra quando está relacionado a alguma desgraça, algum evento ruim, né? Então, infelizmente, acaba contribuindo para elevar o preconceito. É uma contradição grande para uma cidade como a nossa, que diz que convive em harmonia com 90 etnias, né? Exato. Na verdade, não são 90 etnias, né? A gente não tem 90 etnias aqui em Foz, a gente tem várias nacionalidades, né? Etnias, eu acredito que não seja tudo isso. É mais... Enfim. É o que se diz de Foz do Iguaçu. Mas particularmente por estarmos numa região que ainda a natureza é muito forte e convivermos com pessoas que já vêm justamente da origem indígena. Por exemplo, Paraguai, a gente vê muito isso, né? Essa comunhão. Por exemplo, o catolicismo é muito forte, mas essa questão das benzedeiras, da crendice popular também acompanha da mesma maneira, e não há, entre aspas, um preconceito em as pessoas procurar lá a benzedeira, acreditar na crendice popular dos antepassados junto com a religião. Isso é uma coisa que o Paraguai tem muito dele disso daí, né? Muito que temos que aprender ainda. Né? Exatamente, Xirá. Era isso, Paulo? É isso, a gente agradece muito a Andressa pela participação, parabéns pelo seu trabalho de levar adiante essa cultura riquíssima, que não é só brasileira, né? Uma cultura que transcende fronteiras, Moacir, e o assunto perdura. Quem sentiu interesse de aprofundar um pouco mais no assunto, procure o livro da Andressa, aborde o livro da Andressa, que trata com bastante profundidade, inclusive científica, com base no rigor da norma aí, acadêmica que ela foi ao constituir esse livro, né, Alexandre? Isso aí. Andressa, sua palavra final, a gente agradece a tua vinda, a tua entrevista, e uma palavra final aí para os nossos ouvintes. Agradeço o convite, a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre as benzedeiras, sobre essa cultura aí tão incrível que a gente tem aqui na fronteira, em todo o Brasil, na verdade. E me coloco à disposição para quem quiser saber um pouquinho mais, né? Pode estar me procurando aí. E que isso sirva para quebrar um pouquinho do preconceito, que as pessoas tenham um olhar mais humano mesmo, que eu acho que é o que está faltando hoje, né, na nossa sociedade. Marco Zero, onde tudo começa.